todos. Que a paz de Jesus possa nos envolver nesta noite, nos proporcionar um entendimento um pouco mais claro e talvez até diferente de algumas das reflexões que a gente vai tentar trazer com vocês aqui. É uma alegria atender o convite de estar nessa casa, nesse projeto que é bem interessante de trabalhar essa obra, que é uma obra muito rica, que busca uma forma diferente de compreender a saúde dentro de um olhar mais profundo de quem nós realmente somos. Coube para mim essa temática, mediunidade e emoções. E já queria adiantar a vocês que eu não vou trazer aqui todo o conteúdo que está nesse capítulo. Vou fazer uma releitura do que o autor traz, e aí eu convido vocês, quem tem a obra, buscar os textos originais e também avançar nas reflexões que lá são levantadas, porque eu acho que vai enriquecer muito um pouco do que a gente está tentando trazer para vocês aqui. De tempos em tempos eu vou tentar me hidratar para melhorar minha voz, que eu estou saindo de um resfriado aí. Mediunidade e emoções. O que que isso tem a ver com a gente? O que que esse tema toca às nossas realidades de vida, aos nossos dia a dia? Porque vir aqui para a gente ficar também só filosofando pode às vezes ficar um pouco distante da nossa vivência real. E a proposta hoje é aproximar isso do que a gente faz no nosso dia a dia, em casa, no nosso trabalho, nas nossas relações. As emoções não é muito difícil da gente perceber que elas estão diretamente ligadas com a gente. Pensando nas duas asas do nosso processo evolutivo, a razão e a emoção, ela então é um componente importante de manifestação de nós, enquanto espíritos, no processo de crescimento que nos é dado. Não é difícil a gente perceber todas as vivências mentais que nós temos, registro de memória, registro de atenção, de coisas do dia a dia, sempre muito influenciado pelo nosso componente emocional. Então, quando eu falo com vocês, lembra de uma coisa do passado? Às vezes que a gente custa pegar alguma coisa, quando eu falo, pensa em alguma coisa feliz do passado. Você já juntou a emoção nisso aí, você lembra de uma coisa mais rápida. Lembra de um trauma do passado, uma emoção que você já linka, porque as emoções elas nos conectam de forma mais intensa às nossas vivências psíquicas. Mas e a mediunidade? O que a mediunidade tem a ver com cada um de nós? O quanto nós nos compreendemos diante desse atributo? Ou o quanto nós não nos compreendemos diante desse atributo? E aí eu vou buscar Kardec, que foi, se não o maior, um dos maiores estudiosos do tema da mediunidade, nesse livro que ele compila todo o manancial de informações sobre médiuns e mediunidade, o livro dos médiuns. Ele vai falar para a gente que toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Veja, as influências elas vão acontecer e não necessariamente nós vamos senti-las. E elas acontecem a todo instante, porque nós estamos envolvidos em uma camada energética, tanto de encarnado para encarnado, quanto de desencarnados para encarnados. Agora, a capacidade de sentir essa influência num grau, ainda que menor, para um grau maior, ou seja, dentro de um espectro variado, é a característica que vai marcar o registro de um médium. Ele diz mais, essa é uma característica inerente a cada um de nós. Então é um processo que é inerente ao homem. São raras as pessoas que não a possuem, ainda que num estado mais rudimentar, a ponto de poder dizer que todos somos mais ou menos médiuns. E aí ele vai tecendo mais comentários, registrando que normalmente a gente classifica ou chama de médium a pessoa que tem uma característica mais ostensiva, uma marca mais importante dessa sensibilidade. Mas todos nós temos como aptidão da nossa formação enquanto seres humanos a capacidade de perceber, de sentir em algum grau essa influência. Então, o que a gente vai conversar hoje aqui de mediunidade e de emoções é algo que está ligado a todos nós. Então, nós não estamos falando de pessoas hipotéticas, situações
distante de nós. Estaremos conversando de realidades que nos perpassam a todo momento. Agora, o quanto nós estamos conectados e atentos a ela. Tentando entender um pouco mais o processo da mediunidade, dentro dessa ideia que é algo inerente ao ser humano, é algo que está na nossa biologia, a gente vai tentar pensar de que forma nós captamos e percebemos essas influências. Existe algum órgão em nós capaz de fazer essa percepção da mesma forma ou parecido com que alguns outros órgãos que nós temos são capazes de perceber certas coisas? Será que existe em nós alguma aparelhagem biológica capaz de propiciar essa sensação, essa percepção, essa sensibilidade com algo que é extrafísico? A ciência ainda caminha com passos muito lentos nessa perspectiva, por não reconhecer ela como uma função biológica nossa. Então, estuda-se muito um aparelho que é fundamental para nossas vidas, que é o cérebro, mas todo o olhar de investigação em cima dele, ou a grande maioria das investigações em cima deles, não leva em conta essa propriedade que nós temos de percepção de algo extrasensorial. Mas André Luiz, através da psicografia de Chico, já nos alertou, avançando um pouco o processo de entendimento que a ciência já naquela época tinha, sobre a nossa, dentro dessa capacidade de sensibilidade e de percepção, essa aparelhagem física que existe em nós. E ele vai sinalizar na epífise, ou também chamada de glândula pineal. Eu estou sem aqui um laser point, eu vou tentar localizar para vocês aqui, porque a letra está pequena. Essa glândula aqui, que a gente entende na biologia como uma glândula, mas a gente, entendendo ela como um aparelho de percepção extrasensorial, ela amplia a sua denominação. Ela é não só uma glândula importante para o funcionamento das nossas partes biológicas, mas ela também é onde se processa todo o processo medianímico de cada um de nós. Entender a complexidade desse processo ainda é um desafio para todos nós. A gente vai juntando informações que os espíritos e a ciência vai tentando identificar da parte até biológica dessa glândula com os registros que a espiritualidade nos traz, e a gente vai fazendo conexões de ideias para tentar perceber de que grau é essa capacidade que hoje nós temos de compreender esse funcionamento. Uma das ideias, das hipóteses que são levantadas, é que a partir do momento que essa percepção extra-matéria é captada pela glândula pineal, ela encaminha um estímulo para essa área aqui, que é o tálamo, e essa área vai estimular partes do nosso cérebro. Que partes são essas? Partes que nós utilizamos para as funções sensitivas, sensoriais do nosso dia a dia. Então, por exemplo, quando eu estou vendo vocês, é porque uma área do meu cérebro responsável pela visão está sendo estimulada pela luz que bate em vocês e gera um estímulo em mim. Essa área occipital aqui. O que a gente tenta compreender dentro do processo mediúnico é que, utilizando essa complexidade biológica que nós temos, mas por um estímulo não mais da visão, mas agora da pineal, nós vamos ter a capacidade de enxergar algo que não está no meio material. Como é que seria mais ou menos isso? Um médium, ele pode fechar o olho e mantém a percepção dele, se ele é um médium vidente, de ver algum espírito que está na região onde ele está. Porque ele não está vendo aquele espírito pelo estímulo sensorial do olho físico dele. Ele está vendo o espírito que está na frente dele, onde estiver, por um estímulo que é feito na pineal. A pineal manda um estímulo para o tálamo, que é essa região aqui, e essa região aqui manda para a região da visão do cérebro. Então, o cérebro está vendo, mas não com o olho. Então, a região da visão é estimulada, mas não mais pelos olhos, mas pelo estímulo que vem da glândula pineal. Da mesma forma, o médium auditivo.
Ele pode estar ouvindo e o ouvido está tampado, porque ele não usa o aparelho sensitivo do ouvido para estimular o cérebro. A pineal é estimulada, encaminha a mensagem para o tálamo e ele vai mandar para a área responsável pela parte da audição. Então, não é o nosso aparelho físico, olho, ouvido, que vai ser estimulado nessas percepções. Através do estímulo na glândula pineal, ela vai então estimular o cérebro nas áreas que são áreas identificadas para essas funções. Essa é uma das hipóteses que é levantada para entender um pouco esse mecanismo dentro da parte biológica. É claro que eu estou fazendo aqui um rascunho do rascunho do rascunho, simplificando a coisa de uma forma para ficar, e nem sei se ficou tão claro assim, mas para tentar ficar um pouco mais ilustrativo para vocês, o quanto essas conexões neurológicas são responsáveis e importantes nesse processo mediúnico. Agora, quando a gente fala de conexões e quando a gente fala de comunicação entre essas conexões, e uma comunicação que não se dá simplesmente no mundo físico, mas no mundo também físico, mas de um físico mais etéreo, vamos botar assim, com esse físico mais grotesco nosso, há de entender que essa comunicação se torna um pouco mais complicada. Coloca nessa dificuldade não só imagens, nem simplesmente palavras. Coloca nisso emoções, ideias. O processo mediúnico é de comunicação entre consciências, entre mentes. Comunicações de ideias, de pensamentos, de emoção. Isso é muito mais complicado de ser realizado. É só a gente imaginar quem tem grupo de família no WhatsApp. Às vezes a pessoa vai lá e escreve um texto, metade do grupo entende uma coisa, metade do grupo entende outra. Não é isso? Aí a pessoa vai lá, peraí, não, deixa eu fazer uma coisa aqui, eu vou corrigir o texto, vou melhorar a pontuação, eu escrevi muito rápido aqui. Aí a pessoa corrige o texto, aí ela percebe que metade que tinha entendido, entendeu outra coisa que ela queria falar, e a metade que não entendeu ficou mais confusa ainda. Então, a comunicação que a gente faz, através de um aparelho, onde a gente consegue ter um contato visual muito claro, uma percepção de leitura muito clara. Às vezes é truncada, às vezes dá problema, às vezes cria confusão. Imagina uma comunicação que é muito mais complexa, muito mais sutil e que envolve, muitas das vezes, não só as ideias, mas também as emoções. Uma carga emocional que às vezes ultrapassa a percepção das questões intelectivas. Às vezes você sente, e do sentimento você tenta compreender alguma coisa. Às vezes a ideia nem vem na sua cabeça, mas a emoção, a sensação, e como isso é comum, quem não entrou num lugar e sentiu um arrepio aqui, um aperto no peito. Essa capacidade de percepção são traços dos estímulos que nós já conseguimos devagar desse processo de intercâmbio entre um meio mais concreto, mais denso e um meio mais etéreo. Agora, se essa comunicação, por vezes, traz dificuldades de interpretação, ela pode também, no seu início, trazer dificuldades e até mesmo alterações da nossa forma aparentemente harmônica de nos perceber. Não é incomum, num processo de percepção mediúnica ou de iniciação do desenvolvimento mediúnico, as pessoas trazerem queixas de ordens das mais distintas. Manuel Filomeno de Miranda, nesse livro Reencontro com a Vida, que vale a leitura, é uma obra muito rica, ele vai trazer para a gente alguma dessas alterações que às vezes nós percebemos, sentimos em nós, mas não fazemos a mínima ideia do que elas são. E por vezes procuramos, naturalmente,
A ajuda de quem nós confiamos que pode ter a solução para esse mal-estar, para esse distúrbio, para essa alteração. Passamos por cuidados médicos, terapeutas, que não detectando a real causa, tratam sintomas, mas não conseguem cuidar da real matriz dessa sintomatologia. Então, num campo mais físico, dores no corpo, sem uma causa orgânica definida, dores de cabeça, periódicas, que não tem uma razão biológica, problemas de insônia, problemas de alteração no ciclo do sono, pesadelos, taquicardia sem um motivo. Então a pessoa faz a bateria de exame e ela não consegue. Ó, na parte médica, cardiológica, está perfeito. Vou te encaminhar com um psiquiatra, porque pode. Aí vai chegando pra gente um monte de. Já rodou, já foi no clínico, já foi em todo mundo, aí chega no psiquiatra. E o pior, chega no psiquiatra, e muitos psiquiatras não entendem ou não veem essa possibilidade. E vai também, na sua percepção, não detectar alguma alteração que justifique esses sintomas. E muitas das vezes a pessoa vai ser tratada simplesmente pelos sintomas que ela tem, e não pelo que realmente pode estar causando essa alteração. No campo psicológico também pode-se ter alterações. Alterações como ansiedade, fobias variadas, inquietações íntimas, pessimismo, desconfiança, sensações de presenças imateriais. Eu sinto alguém, parece que tem um vulto, uma sombra. Eu não sei, eu não vejo nada, mas eu sinto que parece que tem alguém atrás de mim, parece que tem alguma coisa. Esses são relatos muito comuns e que às vezes a pessoa passa por momentos de angústia e sofrimento, buscando formas das mais variadas de tratar, sendo que esse é um processo que precisa ser melhor compreendido. Um processo natural de uma percepção ou de abertura de percepção para o campo mediúnico. Mas se por um lado essas manifestações às vezes vão se dar ou num momento mais inicial do desabrochar das percepções mediúnicas, ou daquele que, ainda que passando por esse primeiro estágio, não consegue identificar as causas desse processo e vai se arrastando nessa complexidade, existem questões que vão surgindo também para os médiuns que já se desenvolvem de uma forma mais organizada, mais ostensiva, mais clara de sua percepção. O entendimento do que é meu e do que é do outro. O que é isso que eu sinto, o quanto isso que eu sinto é meu, o quanto isso que eu sinto é de outro, compreender meandros disso, entendendo, claro, que dentro desse processo nós nunca vamos conseguir separar 100% uma coisa da outra, porque no momento em que a gente se conecta com outra pessoa, isso fisicamente, extrafisicamente, essas trocas vão se misturar. Mas é claro que uma parte desse processo eu consigo perceber. Eu não estava assim, passei a ficar assim. O quanto isso que se alterou é um processo que acontece naturalmente comigo, por alguma questão orgânica e emocional, ou isso tem a influência de algo terceiro que se aproxima, ou ao qual eu entro em contato. Um entendimento da real necessidade desse processo, como a busca profunda, oportuna pela mediunidade, de tentar distanciar um pouco do que é o outro e encontrar quem realmente somos nós. Um distanciamento que não se trata de não cuidar, de não valorizar, mas de buscar as atenções para se conhecer. Esse é o grande desafio que o processo mediúnico também vem oferecer para nós. Diante de coisas que parecem ser tão iguais a nós, perceber no contato mais sutil com o outro, porque eu estou falando de um contato com algo que está extrafísico, o estímulo a um contato mais sutil comigo também.
o despertar para um encontro com quem eu realmente sou. Essa proposta que há mais de 2000 anos, bem antes de Jesus, foi semeada de nos conhecermos como a estratégia de buscar um caminho mais seguro para lidar com nós mesmos, é também o caminho de se lidar de uma forma mais segura com esse processo natural que é a mediunidade. A partir do momento que eu me conheço, não é que eu vou necessariamente conhecer o outro que vem se comunicar por mim, mas me conhecendo eu me torno seguro de quem eu sou. Me conhecendo eu permito uma crítica madura das coisas que eu faço. Eu me permito aceitar a relação que existe entre as coisas que eu gosto e que eu vejo que ainda que eu não gosto. Isso me dá segurança, me dá harmonia e equilíbrio comigo mesmo. E estando seguro conosco mesmo, estando harmônicos, nós nos permitimos a um contato mais aberto, um contato mais livre com o outro. Quanto mais seguro eu me sinto, melhor eu me relaciono. A pessoa que é insegura, tem muitos medos, ela fica trancada em si, ela se esconde do outro. A partir do momento que ela vai tomando conhecimento de quem ela é, das suas fraquezas, das suas potencialidades, ela vai se conhecendo, ela vai se tornando mais segura e naturalmente mais aberta a essa comunicação. Agora, o quanto que nós nos conhecemos? O quanto que nós conhecemos as nossas emoções? Quem aqui para agora, por exemplo? O que vocês estão sentindo? Curiosidade. Curiosidade, ansiedade para ir embora, que eu estou aguentando mais ficar aqui dentro, estou cansado. Estou sentindo angústia de não saber o que eu estou sentindo. A gente normalmente não para em momento algum do dia para perceber como estão as nossas emoções. É claro que a gente não vai conseguir, não vai ficar parado. Peraí, o que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo agora? Né? Não é isso que a gente está falando. Mas esse contato de conexão com o que nós somos, também no campo emocional, nós temos que estar exercitando, estar mais ativo aí. Como nós somos reconhecidos em termos de estado emocional dentro da casa da gente? Eu sou uma pessoa calma na minha casa, que tranquiliza o ambiente quando eu chego. Eu sou uma pessoa irritada, que eu estresso o ambiente quando eu chego. Eu sou uma pessoa bem-humorada, que levanta o astral da casa, do trabalho. Como é que é? Normalmente, a gente simplesmente é. E quando dá problema, depois de umas 2, 3 horas, a gente fica, putz, de novo eu fiz aquilo. As nossas emoções, elas precisam ser mais bem cuidadas. Joana de Ângeles, nesse livro, O Autodescobrimento, eu trago as capas do livro porque é bom para a gente ver que tem na nossa livraria aqui, né? Não, podemos aí, todas essas obras aí, eu verifiquei antes. Deixa eu ver o tempo aqui, gente, peraí. Eu verifiquei antes, e as que não tem, o Alan falou que vai trazer e ele vai providenciar tudo. Eu coloco a capa porque às vezes é mais fácil de gravar do que o nome, e essa é uma obra interessantíssima. Quem gosta do tema do autoconhecimento, de se buscar se conhecer um pouco melhor, Joana vai trabalhar temas que vão esbarrando nessas questões do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E ela vai falar um pouco sobre os sentimentos. Olha o que ela vai falar. Os sentimentos são conquistas nobres do processo da evolução do ser, desenvolvendo-se dos instintos. Então vem lá do nosso
libertam-se dos atavismos fisiológicos automatistas para se transformar. E aí é o ponto. Se transformar. Em que? Vou ler aqui, vai ser mais fácil ainda. Em emoções que alcançam a beleza, a estesia, a essência das coisas e da vida, quando se transformam em sentimentos e emoções superiores. Ou as expressões remanescentes do período primário, como a cólera, o ciúme, as paixões perturbadoras. Então, nesse processo de evolução dos nossos sentimentos, ainda movimentos que vivenciamos, a desatenção ou a vivência automática pode manter-nos num estado muito mais vinculado aos instintos ou ao período primário do que a essas emoções mais sublimes. É verdade ou é mentira? Quando a gente pensa na cólera, nos ciúmes, nas paixões perturbadoras, às vezes dá uma impressão de elas estarem mais presentes na nossa vida do que a harmonia celeste, a benevolência, o perdão. Não que nós já não ensaiamos essas emoções, mas fruto da nossa desatenção, desse descuidado com as nossas emoções, nós acabamos vivenciando muito mais um movimento que está ainda preso nas características instintivas. E esse é o papel que nós temos que nos atentar quando eu falo em cuidar do que nós sentimos. É a partir do momento que eu observo o que eu sinto e como eu sinto, que eu vou lidar com essas emoções de uma forma diferente, transformando não mais em algo repetitivo, automático, onde vai estar a cólera, a raiva, de uma forma desequilibrada, mas aproveitando e direcionando isso para uma forma mais sublime. Lidar com as nossas emoções é o grande desafio que nós temos, talvez hoje, dentro do processo de transformação que cada um de nós vive. A busca por um mundo de regeneração é essa busca de reconhecimento mais profundo de nós enquanto espírito e das forças que nos mobilizam. Quer ter um exemplo? A raiva. É comum ter raiva? Acontece de ter raiva? Tem gente que acha que não tem raiva. E aí já começa o problema. Porque se eu não percebo, se eu não aceito as vivências que ainda existem dentro de mim, dificilmente eu vou conseguir trabalhar. Entendendo que aceitar não é, tá bom, eu tenho raiva mesmo, então bem pra cima que eu vou estourar. Não é disso que eu estou falando. Aceitar é compreender que ainda existem em nós. E devemos então buscar uma forma mais saudável de lidar com ela. Está em casa, a pessoa te irrita, você... Em casa, normalmente, estoura. Né? A raiva vira cólera e parte para cima, pode gerar até agressão. No trabalho, a raiva às vezes não estoura tanto. A raiva vem, o chefe te estimulou, você... Como é que é? E vira o quê? Vira mágoa, que depois pode virar mal. E aí fica aquela mágoa ali. Duas formas desarmônicas de lidar com o mesmo sentimento. A pessoa foi lá, te cutucou, você vai partir, opa! Olha a raiva aqui. Achei a raiva. Aí a pessoa, o que aconteceu com você? Você vai brigar comigo não? Não vai resolver o problema não? Já estou resolvendo. Estou aqui, estou identificando, estou com raiva. Porque quando vem a raiva, já vem, o corpo já, o coração acelera, não é? Trava tudo.
Em vez de você ir para cima da pessoa, você tem que olhar para você. Opa, peraí, eu tô com raiva. É agora que eu vou me observar aqui. Vou aproveitar, porque às vezes quando você está num estado meio neutro, a gente não está nem com raiva, né? Mas na hora que a gente é cutucado, essa é a hora. Na hora que bate a tristeza, opa, peraí, deixa eu sentir isso aqui, deixa eu perceber como é que é isso aqui, peraí. Até que ponto eu vou me estabilizar com isso? Eu também sinto tristeza, olha só. Como é que eu vou fazer? Eu vou me jogar no chão aqui, espernear? Ou eu vou revoltar com o outro? A mesma coisa com a raiva, né, que eu estava falando. Eu vou perceber o que está acontecendo comigo. E na percepção de que esses sentimentos ainda habitam em mim, o que é um processo natural, eu vou poder me reconhecer mais profundamente como eu sou. Identificar que eu tenho defeitos, que eu tenho acertos, e aí, em vez de eu preocupar com o outro que eu acho que está me causando a raiva, eu vou passar a preocupar comigo e como eu lido com ela. E aí talvez eu tenha um olhar um pouco mais cuidadoso comigo mesmo. E naturalmente, o desenvolvimento de um olhar mais cuidadoso comigo vai me permitir a um olhar mais cuidadoso para o outro. No momento que eu reconheço que eu tenho fragilidades, dificuldades, necessidade de aprimoramento, eu vou identificar que o outro também passa por esse processo. E se eu passo e ele passa, é natural que ele tenha equívocos como eu também tenho. E é desse processo cuidadoso comigo mesmo que eu vou começar a exercitar um dos maiores ensinamentos que nos foi dado por Jesus. O amar a nós e ao próximo. Às vezes a gente fala, vamos amar a nós mesmos, e a pessoa acha uma coisa, mas amar é muito difícil, é algo muito. Começa com um cuidado. Começa com um cuidado mais atento. A atenção com o que nós estamos sentindo. E não deixando a raiva se transformar em nós. Porque depois que fez, de novo aí, fiz de novo. Foi a raiva que se transformou em você. Agora quando você sente ela, fala, opa, eu vou ter que entender melhor isso aqui para me dar um destino melhor. Porque se eu repetir de novo, daqui a pouquinho eu estou me sentindo culpado por uma coisa que eu fiz. É hora de nós começarmos a atentar às emoções que tocam os nossos corações. Aceitar que nós temos nossas limitações. Vamos ter muitos sentimentos que ainda nos desagradam. E não é problema nenhum tê-los, se nós sabemos como lidar. O problema é quando nós não sabemos lidar, a gente deixa que eles lidam com a gente. E aí a gente perde o que é o nosso grande manancial de aprendizado. Um campo riquíssimo de possibilidades que as emoções nos permitem. A asa que muitas das vezes nós não desenvolvemos para um voo mais espiritual. Agora, quando nós falamos dessa vivência mais profunda do que nós sentimos, nós naturalmente vamos entrar em contato com um campo que por muito tempo foi não só negligenciado de nossas percepções, mas que muitas das vezes, ainda que nós estando atento a ele, nós ainda não temos a capacidade total de lidar. Mas da mesma forma que aquela pessoa que nunca pegou peso, vai na academia e começa a treinar, pega 1 quilo, 2 quilos, 3, uma hora ele pega 100, a gente nos colocando à disposição de um cuidado, uma atenção, ainda que com momentos singulares do nosso dia, com as nossas emoções, com o passar do tempo, nós viveremos mais, não só atentos, mas mais conectados a elas. E as manifestações que delas vêm, nós não seremos mais tanto vítimas, mas sim direcionadores para esse processo que Joana nos traz, de um contato
com as belezas das emoções mais sublimes. O papel das emoções, tocando a forma mais íntima de cada um de nós, e a manifestação que nós propiciamos dela, é talvez o grande papel que nós temos de médium de nossas emoções. A partir do momento que eu manifesto de uma forma equilibrada as emoções que tenho dentro de mim, eu crio uma rede de sintonia e vibração que se afiniza com essa emoção mais equilibrada que trago em mim. É disso que Chico vai chamar a atenção quando ele fala do processo mediúnico. A mediunidade, na essência, é afinidade, é sintonia, estabelecendo possibilidade de intercâmbio espiritual entre as criaturas, que se identificam na mesma faixa de emoção e pensamento. Quando eu estou atento à minha emoção, aos meus pensamentos, eu consigo não deixar mais que eles simplesmente me dominem, mas que eu começo a direcioná-los para um caminho mais positivo, mais nobre. Eu passo então a criar uma rede de sintonia, de vibração, de afinidades, que vão naturalmente se manifestar no contato que eu tenho com os outros. E esse outro é encarnado quanto desencarnado. O processo mediúnico, como uma possibilidade, um estímulo à nossa atenção, a uma percepção mais profunda de quem realmente nós somos, nos convidando a um conhecimento das nossas potências, da aceitação das nossas possibilidades, das nossas limitações. E dentro dessas, a grande asa das emoções é o caminho seguro que nós temos de trilhar um contato mais verdadeiro conosco mesmo e com os outros, na redenção sublime que cada um de nós busca quando aqui reencarnamos, na caminhada que nos foi traçada há mais de 2000 anos por nosso Mestre Jesus. Que nós percebamos que a mediunidade, como as emoções, são elementos comuns, inerentes a cada um de nós. Agora, o quanto nós estamos atentos a ela, o quanto nós estamos cuidando das suas manifestações, é algo exclusivamente individual. E essa individualidade que nos dá a responsabilidade do crescimento que nós tanto desejamos. Que Jesus possa nos iluminar nessa noite. Ele que é o grande fanal a direcionar as emoções que nos tocam, o norte que nos dá segurança no momento em que temos dúvida de como lidar com essas emoções. Ele é a referência segura em que em nossos corações nós podemos fincar e seguir. Que Ele, na noite de hoje, possa nos envolver, nos amparar e dar continuidade aos trabalhos que aqui serão realizados. Boa noite a todos.